Muitos pacientes ficam na lista de transplante e às vezes nem sabem que o painel é alto. Né? Ah, doutor, eu estou esperando há 10 anos, não sei por que nunca me chamaram. E aí você vai na Secretaria de Saúde daquela região e vê, ele foi testado várias vezes, apareceram vários doadores próximos, porém semelhantes, mas tinha anticorpos atrapalhando. A gente sabe que o painel é expresso em porcentagem e que 0 é bom e 100 é bem ruim. Sim. Existe um número mágico pra gente falar assim, olha, isso vai piorar as chances de conseguir um doador potencial? Os nossos primeiros resultados lá da USP com doador vivo, numa tese e uma publicação, e a gente conseguiu transplantar esses casos que tinham painel alto e um doador vivo disponível, mas que não dava para transplantar por causa dos anticorpos, nós conseguimos transplantar 80% deles. Nossa, casos isso é muito bom. Que eram intransplantáveis. Oi, pessoal! É um prazer receber vocês para mais um episódio do Hemodiálogos, o seu videocast favorito de saúde dos rins. E aqui a gente recebe quem entende para descomplicar a nefrologia para você. Eu sou Jéssica Marcelo, médica, nefrologista, e todas as quintas-feiras estarei com você nessa jornada de conhecimento nas plataformas de streaming, Spotify e YouTube. E para você não perder nenhuma novidade, você pode nos acompanhar no @hemodiálogos. O episódio de hoje é sobre um tema que é muito importante e relevante na sua trajetória como paciente renal crônico. Nós vamos falar de transplante, mas vamos falar de uma parte muito específica do transplante que, vira e mexe, está nas nossas dúvidas de salão. Vamos falar de transplante em hipersensibilizados. O que é sensibilidade imunológica, afinal? E, para falar sobre esse tema, a gente encontrou uma das pessoas que é a referência no país sobre essa coisa que parece muito difícil, mas que hoje a gente vai desmistificar um pouquinho. Está começando mais um Hemodiálogos. Pode parar de procurar. Você já encontrou o que você precisava. E hoje eu tenho o prazer de receber ela, que é médica nefrologista e também professora da especialização em nefrologia da USP, a professora Maria Cristina. Olá, professora, tudo bem? Um prazer estar aqui com você, Jéssica. Muito obrigada pelo convite. É um prazer ter contato para explicar para as pessoas do que se trata a sensibilização anti-HLA. Isso é um assunto importante, é um assunto que às vezes pode ser um pouco espinhoso, né? E também é um assunto muito frequente nas rodas dos nossos pacientes, na sala de espera das clínicas de diálise, dos grupos de WhatsApp que a gente sabe que também existem, né? Então, todo mundo fala um pouquinho disso, mas a gente... hoje a nossa proposta é fazer com que as pessoas que estão lá do outro lado entendam um pouquinho mais sobre o que é a sensibilidade e o quanto que ela impacta no transplante, tá? Então, para a gente começar com a bola lá no alto, vamos falar o que é sensibilidade imunológica. O que a gente chama de sensibilização pré-transplante renal tem a ver com a criação no nosso organismo de anticorpos que vão identificar antígenos de outros seres humanos. A gente adquire esses anticorpos, pode adquirir, quando entra em contato com o sangue de outras pessoas, né? Isso, são os eventos imunizantes, né? Os eventos sensibilizantes ou imunizantes, exatamente. E aí a gente pode tê-los ao decorrer da vida. Porque tomou uma transfusão, e aí é um pool de sangue de vários doadores. Ou porque você teve gestações, e a gente sabe que metade do bebê é igual ao pai. Ou seja, que é diferente da mãe. Portanto, diferente da gente. Ou porque a gente fez transplantes anteriores, né? Pacientes que estão em diálise, às vezes, já foram submetidos a transplantes anteriores. Então, essas 3 condições fazem com que a gente entre em contato com o HLA, que é um antígeno que está na superfície de todas as nossas células e que a gente vai reconhecer como estranho. Porque ele não nos pertence, ele é diferente do nosso. Isso só não acontece quando, por exemplo, eu vou fazer transplante com o meu doador irmão idêntico gêmeo.
né? Sim. Porque ele recebeu do meu pai e da minha mãe exatamente os mesmos antígenos do que eu. Qualquer outro tipo de transplante, a gente vai ter uma diferença imunológica. E é por isso que a gente toma imunossupressão para não rejeitar. Então, essa diferença imunológica está diretamente relacionada com o risco imunológico. Exatamente. Mesmo que eu não tenha anticorpo contra ninguém, eu nunca tomei transfusão, eu nunca tive gestação, ou eu tive e não criei anticorpos, ou eu nunca fiz transplante, quando eu coloco um órgão numa pessoa de outro indivíduo, a tendência do meu sistema imune é dizer, bom, isso aqui não me pertence. É como se um vírus estivesse me agredindo. O meu sistema imunológico imediatamente vai reagir. Isso acontece depois do transplante, esse reconhecimento desses antígenos, lá pelo 5º, 6º dia pós-transplante. Mas, se eu já tiver uma sensibilização ante esses antígenos, prévia ao transplante, eu já tenho uma memória imunológica. É como se eu tivesse tomado uma vacina antes. E aí, quando eu coloco o rim, eu reajo muito mais rapidamente, a tal ponto que os medicamentos imunossupressores não conseguem evitar a rejeição imediata. Tá, e o que é a tal rejeição? Que é a palavra que nenhum transplantado ou ninguém que está na lista quer ouvir, né? Mas que a gente precisa também saber, até mesmo para justificar a nossa adesão em relação às medicações imunossupressoras. Exatamente, super importante isso que você disse. Não dá para fazer transplante, a menos que seja um irmão gêmeo, homozigoto, nasceu no mesmo momento, do mesmo óvulo. Não dá para pensar em transplante sem imunossupressão. Por quê? Porque eu estranho tudo aquilo que é diferente de mim. Sim. Então, todos os transplantes, em maior ou menor grau, e o rim está aí num grau intermediário, vão ser rejeitados se eu não bloquear o meu sistema imune. Porque ele vai reconhecer o que é diferente e vai falar, isso aqui não me pertence, eu vou criar um processo inflamatório, agressivo, que vai destruir aquele órgão, para que ele seja eliminado. Então, a rejeição é o processo quase que esperado. Só que hoje, com os medicamentos imunossupressores que a gente tem, a nossa taxa de rejeição é menor do que 10% dos pacientes. Exceto nos hipersensibilizados. Esse é um grupo. Nos que já têm anticorpos pré-transplante. Tá, falar de transplante não tem como sem falar que tem uma sopinha de letrinha. Certo? Então, quando a gente fala lá, nosso paciente fez a inscrição, ganhou o número da RGCT e ele ganha um número embaixo da RGCT, que é o tal do PRA, ou conhecido popularmente como painel. Exatamente. Fala para esse povo o que é esse danadinho desse PRA ou painel. PRA quer dizer painel reativo de anticorpos. Sim. E é um painel, efetivamente. Como é que a gente faz esse painel? Eu pego o soro dessa pessoa e vou avaliar contra as células da população daquela região em que o indivíduo vive, contra quantas pessoas ele tem anticorpos. Exatamente. Né? Então, por isso que chama painel. E com isso eu consigo saber duas coisas. Primeiro, se ele já tem anticorpos contra alguns antígenos, quais são esses anticorpos que ele tem, qual é o risco dele ter rejeição depois do transplante e qual é a dificuldade que ele tem de conseguir um transplante. Porque quando essa reatividade, a gente detecta ela já no pré-transplante, a gente às vezes nem faz o transplante. Porque eu sei que eu vou ter uma rejeição imediata. Porque o indivíduo já tem uma memória lá do pré-transplante que vai reagir imediatamente em 48 horas. Né? Então, aí a gente faz a tal da prova cruzada para evitar que o indivíduo tenha esse risco. Né? Por isso que todos os pacientes deixam o sorinho lá de 3 em 3 meses. Que é para eu avaliar de 3 em 3 meses quanto ele tem de anticorpos anti-HLA, se ele tem, ou se o painel dele for 0, ele não tem anticorpo contra ninguém pré-formado. Isso. O que não impede que aconteça a formação depois. Pode acontecer depois, porque ele pode se sensibilizar pelo transplante. Mas vamos imaginar que ele está antes do transplante com painel 0. Ótimo.
Quando aparece um doador e eu cruzo o sangue dos dois, não há uma prova no laboratório que me mostre que vai ter uma rejeição imediata. O transplante acontece. Se eu tiver uma prova que me mostre que a rejeição vai ser imediata, esse rim vai para outra pessoa. Vai para outra pessoa. Por isso que o painel, ele é um determinante da dificuldade do indivíduo de conseguir um doador. E isso é muito importante, porque nossa população tem, em alguma quantidade, esse painel aí com um valor um pouco mais alto. Bom, e para completar nossa sopinha de letrinha, a gente poderia falar um pouquinho de DSA? Sim. DSA é uma sigla em inglês, Donor Specific Antibodies, que na realidade em português seria anticorpo dirigido contra o doador, que é efetivamente eu saber contra aquele doador específico e não mais contra um painel populacional, contra aquele doador específico se eu tenho anticorpo antes do transplante. Né? Então, eu avalio o painel. Se o painel for 0, e as pessoas confundem muito, mas doutora, 0 não é ruim? Não, 0 é ótimo. 0 significa que você não tem anticorpo contra ninguém. Portanto, vai ser fácil achar um doador e o seu risco de rejeição é menor. Se o seu painel vai subindo, a gente sabe que quanto mais sobe o painel, menos chance de conseguir um doador, porque aquela tal da prova cruzada antes do transplante vai ser positiva, indicando o risco de rejeição, e ao mesmo tempo eu vou ter também mais chance de rejeição no pós-transplante, ainda que a prova cruzada seja negativa. Se eu tiver o DSA, que é o anticorpo específico contra o doador, imaginemos que eu tenho um irmão que quer doar para mim. Ele não é idêntico a mim. Então tem diferenças entre nós. Embora os irmãos sejam as pessoas mais parecidas que a gente pode ter, né? Se eu tiver um DSA, um anticorpo contra o meu irmão, contra aquilo que é diferente, o risco do transplante é aumentado. Tá. Professora, a gente voltando aqui ao tema do painel. A gente sabe que o painel é expresso em porcentagem e que 0 é bom e 100 é bem ruim. Sim. Existe um número mágico pra gente falar assim, olha, isso vai piorar as chances de conseguir um doador potencial? Veja, o que quer dizer um painel de 20%? Quer dizer que para cada 10 doadores, você vai ter problemas com 2. Um painel de 80%, a cada 10 doadores, você vai ter problemas com 8. Então, à medida em que o painel aumenta, ele vai ficando muito mais difícil. O que a gente sabe hoje em dia, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, quem tem painel 0 espera, em média, por um rim, 2 a 3 anos. Média. Na medida em que o painel vai aumentando, isso vai passando para 3, 4, 5, 6, 7 anos. Pacientes com painel acima de 90% esperam 10, 12 anos ou às vezes nunca conseguem transplantar. Mas não existe um número taxativo. Sim. Daqui para baixo é bom. O bom é o 0. Sim. O bom é o 0. Tudo acima não é bom e tudo acima a gente tem que evitar de aumentar. Por isso que é tão importante, em diálise, evitar transfusão, principalmente se for uma transfusão que não foi filtrada, que não foi irradiada, porque ela pode vir contaminada por células que expressam antígenos da população e eu posso aumentar o meu painel. Sim. E isso é uma realidade, né? Então, assim, fazer uma diálise de qualidade muda o jogo. Porque quando a gente consegue manipular a anemia com medicação, com eritropoetina, com ferro, isso diminui a quantidade de transfusões que os nossos pacientes vão ser expostos. E aí eu falei, nossa, e agora eu tô pensando bem que a grande maioria das pessoas que são encaminhadas para segmento com você são mulheres. Sim. E aí é muito importante que a gente deixe claro o porquê disso, né? Para a pessoa que está ali do outro lado, por que o seu ambulatório, que é o ambulatório de segmento de pessoas hipersensibilizadas, tem mais mulheres do que homem? Porque as mulheres engravidam. Tadã! E quando elas engravidam, algumas delas, não todas, podem ir criando anticorpos contra aquela metade do bebê que fica lá 9 meses e que são diferentes dela. Sim. E às vezes não é nem o mesmo parceiro.
São vários parceiros, às vezes não é uma gestação, às vezes são 3, 4 gestações. De modo que hoje, aqui em São Paulo, isso dados da Secretaria de Saúde, 30% das mulheres são sensibilizadas só porque tiveram gestação, nunca tomaram uma transfusão. Sim. Nunca fizeram o transplante. Então, a gestação é um fator de risco. E as mulheres efetivamente sofrem mais com este problema. E é importante salientar que não precisa chegar ao termo para haver a sensibilização. Então, qualquer gestação, inclusive aquela que termina em aborto, Exatamente. também tem o potencial de ser um evento sensibilizante. Né? Basta que células do feto tenham circulado no sangue da mãe, o que acontece muito precocemente. Uhum. Bom, mas a gente falou aqui que o PRA mais alto é um grave problema e já colocamos em linha em relação ao tempo. Então, o tempo de espera aumenta proporcionalmente como aumenta o PRA. Exatamente. Mas então, ter um PRA alto é uma sentença, doutora? Olha, durante muito tempo foi, e eu acho que ainda é em muitos lugares do mundo, em muitos lugares até do Brasil. Uhum. Muitos pacientes ficam na lista de transplante e às vezes nem sabem que o painel é alto. Né? Ah, doutor, eu estou esperando há 10 anos, não sei por que nunca me chamaram. E aí você vai na Secretaria de Saúde daquela região e vê, ele foi testado várias vezes, apareceram vários doadores próximos, porém, semelhantes, mas tinha anticorpos atrapalhando. E isso faz com que eles nunca tenham sido efetivamente chamados para transplante. Uhum. Então, existem lugares que as pessoas não sabem que tem painel alto, existem lugares que nem todos os médicos têm essa preocupação em relação à transfusão. Então, essa é uma preocupação que a gente tenta passar para o doente. Olha, evite tomar transfusão. Se tiver que tomar transfusão, tente uma transfusão filtrada. O filtro é baratinho, não é nada muito complexo, né? E o que a gente tenta fazer já há alguns anos é lutar um pouco contra a natureza, e a gente sabe que é um tratamento difícil, que é reduzir esses anticorpos, que é o que a gente chama de dessensibilização, né? A primeira coisa a fazer é evitar fatores sensibilizantes, né? Então, evitar uma nova gestação, evitar a transfusão. Mais uma vez posto, o que a gente consegue fazer são alguns tratamentos que não são simples e não são rápidos, porque a gente está brigando um pouquinho com a própria natureza humana de criar anticorpos contra aquilo que é diferente da gente. E a gente tem que fazer isso de uma maneira segura. Nós transplantadores lidamos com esse dilema com muita frequência, né? Lutar contra a natureza. Exatamente. A gente faz isso no pós-transplante com a imunossupressão, e aqui no caso dos hipersensibilizados, a gente também vai tentar reduzir os anticorpos, mas a gente quer reduzir só esses, a gente não quer reduzir todos os anticorpos que o indivíduo tem, que os protegem de tantas doenças, né? Sim. Então a gente precisa fazer isso de uma maneira delicada, que obviamente mantém o nosso paciente vivo, saudável, e que o painel dele vá progressivamente diminuindo. E na realidade não é nem essa percentual que vai fazer ele transplantar, é a taxa, é o nível de cada anticorpo que ele tem, que vai ter que ser diminuído para que a prova cruzada venha negativa. Eu posso ter um painel eventualmente muito alto se eu tiver vários anticorpos abaixo de 3, 4 mil de intensidade, eu consigo transplantar. Mas se eu tenho um painel de 60%, que não é nem tão alto, mas eu tenho níveis de anticorpos de 10 mil, 12 mil, 15 mil, todas as provas cruzadas praticamente vão vir muito positivas. Você levantou uma bola aí que é muito importante. Hoje em dia, a gente não faz mais... Aliás, até faz, mas não seria a primeira coisa que a gente faz, né? A gente faz a prova cruzada virtual, né? Que é nesse lugar que a gente fala sobre a intensidade do anticorpo. Exatamente. Então, não é apenas que ele existe, ele é intenso. Exatamente. E a intensidade é medida com essa unidade de medida, que é o tal do MFI. Isso. Mais uma sigla para nossa sopinha de letrinha, né? Uma sigla que, na realidade, está medindo uma intensidade de fluorescência em bancada de laboratório e que me diz aproximadamente o quanto aquele anticorpo é intenso e elevado naquele paciente.
no soro daquele paciente. Então, a gente sabe que pacientes com níveis muito altos vão ter prova cruzada positiva, os mais baixos tendem a ter provas negativas. Você pode ter um anticorpo contra uma pessoa, se ele for abaixo de 2, 3 mil, o transplante vai acontecer, embora exista esse DSA, esse anticorpo contra o doador, ele é em título baixo, a nossa imunossupressão consegue lidar. Segurar as rédeas, Se for muito alto, o transplante às vezes não é nem liberado. Por isso que a gente tem alguns protocolos que são chamados de protocolos de dessensibilização. E atualmente, imaginando o meu paciente lá na clínica de diálise, Sim. como é que ele faria para chegar até serviços que tenham essa referência, para tratar pacientes hipersensibilizados? Vamos dizer que meu paciente se inscreveu e recebeu um feedback com o número do RGCT e um painel de 75%. E aí ele quer saber, o que é que eu faço agora, doutora? Você sabe, Jéssica, a dessensibilização, teoricamente, deveria ser a última coisa que a gente faz por esse paciente. Porque existem várias coisas que a gente pode fazer antes. E a dessensibilização, como ela é custosa, demorada, ela devia ser a última coisa. Por exemplo, quando a gente tem um doente que tem urgência de transplantar, um doente que tem falta de acesso... Falência de acesso vascular. Falência de acesso. Ele não é colocado numa prioridade? Sim. E ele não transplanta mais rapidamente? Como que a gente faz isso? A gente permite, por exemplo, que ele transplante com um tipo sanguíneo que não é idêntico, mas é compatível. Sim. Então, eu aumento o pool de doadores para esses pacientes. Eu posso, por exemplo, ele competir, em vez de ele competir com a lista da cidade de São Paulo, ele pode competir com os doadores do estado todo. Sim. São medidas muito baratas. E como eu tenho um indivíduo que tem dificuldade de achar uma prova cruzada negativa, se eu dobro o número de doadores, eu dobro a chance dele. Né? Então, isso são coisas que a gente devia estar fazendo. Né? Outras coisas que a gente pode fazer é achar um doador de tipo sanguíneo diferente para ele. Que antigamente era um transplante que não se fazia, hoje já dá para fazer. Às vezes eu tenho irmãos idênticos na mesma família, cujo tipo sanguíneo é diferente. E aí eu não vou ter anticorpo anti-HLA. Eu vou ter anticorpo do tipo sanguíneo, que é um anticorpo muito mais fácil de resolver e de lidar. Outros países já fazem programas que tentam dar pontuação para esses indivíduos para equilibrar a chance dele na lista. Porque na lista ele está competindo em desigualdade, em desvantagem. Né? Enquanto alguém com painel 0 tem chance de transplantar em 2 anos, ele tem chance de transplantar em 4, 6, 8 anos. Então, outros países vão lá e dão um ponto para equiparar a chance dele. Essa desigualdade. Isso tudo a gente poderia estar fazendo, mas o Brasil ainda não faz. Sim. Então, o que acontece é que esses indivíduos ficam na lista. E às vezes são situações dramáticas, porque eles estão há muito tempo em diálise, e você sabe, quanto mais tempo em diálise, mais complicação cardiovascular, mais problemas de acesso, mais priorização para transplante. Então, chega uma hora que às vezes a única coisa que você tem que fazer é a dessensibilização. Mas é porque a gente não tem bem estruturado ainda no Brasil, programas que aumentem a transplantabilidade desses indivíduos. Nem programas que evitem eles de sensibilizar, por exemplo, com a transfusão. Sim. Né? Outra coisa que se tem no mundo, que ainda está começando no Brasil, é a doação pareada. Sim. Então, a gente tem 2 pares, o doador e um receptor, que não pode um doar para o outro por causa do anti-HLA. E lá um outro par que tem o mesmo problema, será que não dá para cruzar o doador? Às vezes são os maridos doando para as esposas, né? O nosso em geral... caso aqui da USP foram isso, esposa e marido que trocaram e fiz outras 4 cirurgias ao mesmo tempo e estão ótimos. Sim. Porque aí você tira esse fator do anticorpo e todo mundo tem uma evolução de transplante habitual. Sim. Né? Então, a doação pareada também ainda não está bem estabelecida no Brasil. Isso para dizer que a dessensibilização a gente faz porque a gente
faltam outras alternativas. E aí eu tô lá com o meu paciente, perdendo acesso para diálise, passando tempo na lista, com painel de 90%, testado várias vezes, com a tal da prova cruzada sempre positiva. Sim. E aí o que a gente faz é recorrer a medicamentos e processos para reduzir esse nível de anticorpo. Então, e quais são esses medicamentos? Tá. Então, o que a gente tem, por exemplo, se esse paciente se apresenta com um doador vivo. Ele chega para mim, eu falo, ó, minha esposa quer doar para mim, mas eu tenho muito anticorpo contra ela. E eu estou na lista há muito tempo em diálise, não consigo transplantar, e ela quer doar para mim e não consegue. Quando eu tenho um doador vivo, apto a doar, obviamente, né? Todo avaliado, tudo certinho, que pode doar de hoje para amanhã, ou seja, o doador está pronto para entrar e doar. Eu tenho mais possibilidades de tratamento. Eu posso fazer o que a gente chama de plasmaférese ou troca plasmática. O que é isso? Parece muito com uma diálise, né? Não. Mesmo acesso. Isso. Mas é um filtro diferente. É um filtro que, em vez de tirar potássio, fósforo, ureia, ele vai tirar proteínas. E aí eu vou tirar esses anticorpos e eu reponho um soro para esse paciente, trocando o plasma dele. Né? E nessa troca plasmática, se eu fizer vários dias, eu consigo reduzir esses anticorpos até que meio rapidamente. Eu associo a isso medicamentos que impedem que esses anticorpos continuem sendo produzidos, né? Então, eu tenho medicamentos que são relativamente fortes e que fazem com que os linfócitos do paciente diminuam a produção. Eu tiro aquela quantidade que tem ali excessiva, eu dou outros medicamentos que vão bloquear o que sobrou. O que sobrou, eu interno para transplantar, eu começo a imunoglobulina na hora que a prova cruzada ficou negativa. Ótimo. Então, eu vou fazendo provas cruzadas uma vez por semana. A hora que ela está num nível que não é arriscado, chamo o doador, transplanta amanhã. Ok. Então, isso é quando eu tenho isso um doador. Isso é o doador vivo. Isso a gente tem essas possibilidades. A gente tem essas possibilidades virtuais. E eu já te explico por quê. Quando eu não tenho doador vivo, não adianta eu fazer a plasmaférese, porque eu não sei quando vai aparecer um doador. Isso. E eu não posso manter o indivíduo em plasmaférese meses, anos, né? Tem um certo risco a plasmaférese. Então, quando eu não tenho doador vivo, eu tenho que usar só as drogas. E aí eu posso usar drogas que bloqueiam a produção e drogas que inibem que aqueles anticorpos sigam em nível alto no sangue, né? Então eu tenho imunoglobulina polivalente, que não é efetivamente um remédio. Imunoglobulina é um medicamento extraído de plasma de vários humanos e que tem esse efeito de bloquear anticorpos anti-HLA. Sim. Com a vantagem de que não bloqueia outros anticorpos. Vias. Então não diminui a imunidade dos pacientes. Ele é bastante seguro. E posso associar, por exemplo, drogas que bloqueiam linfócitos B, que aí vão ajudar a bloquear a produção daquele indivíduo, daquele tipo de anticorpo. Mas aí eu já bloqueio também a produção de outros. Então, é um indivíduo que tem que estar muito bem vacinado, muito bem cuidado, acompanhado, para que ele não tenha... dos riscos também, para que ele procure o serviço de emergência nos primeiros sinais, né? Teve uma febrinha, nos avisa, olha, eu tomei tal remédio, é importante a gente saber. Então, para o doador falecido, quem não tem doador vivo, a gente tem as drogas. Isso é o que a gente tem disponível aqui no Brasil. Fora do Brasil existem outras possibilidades que ainda não chegaram aqui. E mesmo aqui no Brasil, Jéssica, a gente tem um problema de acesso muito grande a esses medicamentos. Sim. Porque a gente não tem cobertura do SUS. E como você sabe, 95% dos transplantes do Brasil são feitos pelo SUS. Né? Então a gente consegue às vezes a imunoglobulina pelo SUS, mas não consegue os bloqueadores do linfócito B. A gente consegue em um ou outro convênio que está pagando a diálise e fala, tá bom, eu vou pagar a plasmaférese porque esse indivíduo vai sair da diálise, mas nem todo mundo tem um convênio que tem
essa visão, Sim. né? E nem todo mundo está fazendo diálise pelo convênio, a maioria faz pelo SUS. Então a gente tem um problema de acesso a tratamento bastante grande. A gente consegue fazer muito na universidade, onde a gente acaba tendo alguns outros recursos para fazer esses tratamentos. Então, para encontrar você, é no hospital universitário. Lá no Hospital das Clínicas a gente tem um ambulatório específico para sensibilizados, que está aberto para pacientes que têm doador vivo. Sim. Para pacientes que não têm doador vivo, já fechou, porque estava super lotado. Abarrotado. Vem doente do país inteiro. Eu faço isso também nos outros hospitais que trabalho, no Hospital Samaritano, mas aí é um hospital de convênios, né? Sim. E no Hospital Alvorada, que são da mesma rede, os dois são hospitais que têm, é obrigatório ter um convênio médico. Então, não é para a maioria dos pacientes. Certo. Bom, aí a gente tem aquele grande viés, porque o paciente fica com muitos médicos, né? E como é que você consegue lidar com essa dinâmica? Porque aí o paciente vai no seu ambulatório, você fica sendo a médica, entre aspas, da dessensibilização, e ele também tem o colega que está conduzindo a diálise, tanto hemo quanto peritoneal, enfim, está conduzindo a diálise também. Sim. Como fazer essa dinâmica, essa conexão? Você sabe que eu tenho tido muita sorte com isso, porque como os doentes estão em diálise às vezes há muitos anos, os colegas da diálise estão sensibilizados com aquela situação. Eles veem aquele painel, eles veem o doente sendo testado anos e anos e anos, e a maioria das vezes, quando eu peço para fazer, para facilitar a vida do doente, é muito cômodo que ele tome esses medicamentos, às vezes durante a diálise. Sim. Porque ele já vai lá 3 para infusão, né? Já tem que fazer 3 vezes por semana um acesso venoso, toma o remédio ali na diálise, não vai no hospital um outro dia. Então, a menos que seja um doente que seja eliminado, uma droga que seja eliminada pela diálise, ele pode fazer durante a sessão. E eu tenho tido uma aceitação bastante boa, os colegas colaboram muito e a gente interage muito, porque esse doente ele tem que, ao mesmo tempo, estar dialisando, estar preparado para um transplante, estar em boa condição clínica para transplantar. Sim. E se ele fica muito tempo em diálise, às vezes ele vai perdendo essa condição status, clínica, né? Então, assim, essa cooperação é muito boa e a gente tem tido O que acontece muitas vezes o paciente é de outro estado, aquele estado não liberou o medicamento, aí ele não tem acesso, aí ele é obrigado a vir a São Paulo para fazer um tratamento que ele poderia estar fazendo no estado dele. Então, isso às vezes acontece. Mas em relação aos colegas, não tem tido nenhum problema, não. É até uma via para facilitar, né? Porque, em geral, a clínica de diálise é próxima de casa. Exatamente. Então, na verdade, às vezes, acaba sendo até o lugar onde eles vão pedir socorro quando alguma coisa não dá muito certo, e na né? realidade, são 2 infusões no mês, né? Tem os cuidados, né? Porque os medicamentos são um sorinho, então é volume. Sim. Então, eu peço para que naquela semana ele esteja bem sequinho. Às vezes, eventualmente, pode precisar de uma diálise extra, mas se ele se controlar naquela semana, não vai ter problema. E as 2 sessões só vai tomar de novo no mês seguinte. Então, eu sei que dá um pouco de trabalho para as unidades de diálise, a gente sabe mas disso. É um trabalho que a gente gosta de ter, mas viu? A diálise tem sido muito cooperativa, porque ela vê a situação do doente e vê que às vezes não tem outra alternativa. Sim. É a única que tem. Agora, falando como médico do salão, eu vou te dizer que é um tipo de trabalho que a gente gosta de ter. Porque a gente também observa e entende que a gente fica sem certos arsenais, né? No tratamento desse paciente. Então, nada mais justo se a gente tem alguém para recorrer, a gente aproveitar e dar para o paciente a estrutura que a gente pode. E quando é algum tratamento, sei lá, plasmaféres, por exemplo, a gente faz internado no pré-transplante. Quando é uma droga antilinfócito B, é uma infusão no ano. Não faz em outro serviço. Mas essa que tem que ser todo mês, eu vou fazer fora da diálise. Além de tudo, o paciente vai ficar com aquele líquido acumulado, né? Que é o diluente da imunoglobulina. Então, é melhor fazer na máquina mesmo. Tá. E sobre casos que você... Aí agora eu quero saber um pouco da opinião e da sua experiência, sua expertise, né? Pacientes que tinham aí o painel muito alto, que tinham DSA, que eram pacientes que
potencialmente demorariam muitos anos para conseguir um transplante fora desse contexto, e você teve outras perspectivas de tratamento para eles? Olha, o que a gente tem já? A gente tem os nossos primeiros resultados lá da USP com doador vivo, numa tese e uma publicação, e a gente conseguiu transplantar esses casos que tinham painel alto e um doador vivo disponível, mas que não dava para transplantar por causa dos anticorpos, nós conseguimos transplantar 80% deles. Nossa, casos isso é muito bom. Que eram intransplantáveis. Em relação ao doador falecido, é um pouco mais complexo, porque além de eu diminuir o nível do anticorpo, eu preciso de oferta de rim. Sim. Né? Então, se ele está priorizado, aí eu consigo transplantar mais que 50%, 60% deles. Se eles não estão priorizados, portanto, eles são testados às vezes uma vez por ano, 2 vezes por ano, aí demora um pouco mais. Mas a gente mesmo assim conseguiu transplantar 40%, 50% deles, doentes que eram considerados intransplantáveis. Porque estavam em lista há 10 anos, 12 anos. A gente também tem coisas publicadas já com o processo de plasmaférese, que eu comentei com você, que a gente consegue fazer ou via PROAD, recurso específico do Ministério da Saúde, ou pelos convênios, vários casos que também eram intransplantáveis, e aí com a vantagem de que é um tratamento mais curto, que a imunoglobulina às vezes demora, a plasmaférese, esse tratamento encurta. Então, assim, e muitos desses doentes são casos dramáticos do ponto de vista vascular. Que às vezes são aqueles que não têm mais acesso. Então, a gente tem doente com catéter transhepático, doente que já está com catéter na femoral, daqui a pouco não vai ter mais nem onde colocar o rim, enxerto, né? Porque começa a alterar as artérias e as veias da região onde vai colocar o rim. Então, assim, são casos muito dramáticos e a gente costuma ter um bom resultado. E às vezes no meio do caminho, você acha um doador ABO incompatível, idêntico naquela família, daquele sensibilizado. Então, a gente agora levou para o congresso da BTO 16 casos que já completaram 10 anos de ABO incompatível, 70% deles era sensibilizado. Porque é isso, às vezes o dente está sensibilizado, mas tem um idêntico na sua casa, ou alguém, ou um haploidêntico com quem o HLA não é o problema e o problema é o ABO. É o ABO. E o ABO, a dessensibilização, é a mesma, é plasmaférese, o doador pronto, você faz plasmaférese, faz um bloqueador de linfócito B e transplanta rapidamente. E o ABO, ele tem uma vantagem do ponto de vista de longo prazo, a taxa de rejeição crônica é menor. Então, são rins que vão durar a vida inteira. Só um minutinho. Acesso vascular. Você que está aí do outro lado e que está entendendo o que ela está falando sobre priorização de acessos, dá uma corridinha na nossa timeline que a gente tem um episódio maravilhoso falando sobre isso. E agora, voltando aqui. A gente tem rejeição aguda, que é isso que a gente está tentando evitar a todo momento, mas a gente também tem rejeição crônica. Isso. E aí, como que esse lugar do hipersensibilizado em relação à rejeição crônica e o tempo de sobrevida do enxerto? Você sabe que essas rejeições crônicas a gente sempre teve. Sim. E continuamos tendo. Só que hoje a gente sabe que muitas delas são mediadas por esses anticorpos. No passado a gente não sabia. Não conseguia identificar, Hoje a gente sabe. Então, o que é importante? Isso é uma outra tese que a gente tem lá na USP com outro aluno. Quando você pega doentes que transplantaram com um anticorpo contra o doador, ou seja, naquele nível seguro, mas que tinha um anticorpo com o doador, 3 coisas podem acontecer depois do transplante. Isso a gente avaliou monitorando esses anticorpos ao longo dos anos. Alguns pacientes eliminam esses anticorpos pela imunossupressão, pelo estado de tolerância. Outros mantêm o mesmo nível e outros aumentam rapidamente pós-transplante. É mais ou menos 1/3, 1/3, 1/3. 2/3, que são aqueles que eliminam os anticorpos que tem contra aquele doador, ou que mantém eles no mesmo nível, tem uma taxa de rejeição baixa. Quem tem problema são 30%, que são aqueles que
Você colocou o rim e que mesmo com a imunossupressão… Ele faz o pico. Ele faz um pico, geralmente ali na segunda semana, faz uma rejeição mediada por anticorpo, você é obrigado a tratar. Muitas são resolvidas, mas às vezes esse anticorpo deixa uma sequela nesse rim e ele pode ter, então, uma rejeição crônica mediada por anticorpo no longo prazo. Mas a gente tem doente hoje, eu acompanho vários, inclusive, que hoje a gente sabe tratar essas rejeições iniciais muito bem. Uhum. O nosso problema é a rejeição crônica, que a gente ainda não sabe como eliminar totalmente. Mas apesar disso, a gente tem doentes com 12, 13, 14, 15 anos de transplante. Porque a gente, com a imunossupressão, vai controlando esses anticorpos e vai segurando esses rins o máximo possível, né? É óbvio que a gente preferia não ter anticorpo nenhum. Seria o melhor dos mundos, né? Mas também hoje a gente sabe que não dá para não transplantar quem tem algum nível de anticorpo, porque senão a sobrevida em diálise, às vezes, não chega a 10 anos, né? Isso, e a gente muda com certeza a qualidade de vida do paciente, exatamente, né? Exatamente. Lembrando, o transplante é um tratamento, é uma via de tratamento para a doença renal crônica, mas é dos tratamentos que nós temos disponíveis hoje, o que tem a maior qualidade de vida para esse paciente. Exatamente, então, exatamente. Todas as possibilidades que nós tivermos dentro desse lugar, a gente vai trazer, né? Hoje em dia a gente tem diálise de qualidade excepcional. Uhum. Então, eu sou muito rigorosa para indicar o transplante, porque o doente, às vezes, está muito bem na diálise. Batendo um bolão. Né? Fazendo HDF, com acesso bom. Mas eu sempre falo para o doente, olha, hoje você não precisa de um transplante. Mas, por favor, projete a sua vida para daqui a 5, 10 anos. Né? Sim. Porque a gente também tem que pensar um pouco nisso, né? Tá tudo muito bem hoje, e às vezes a gente fala assim, não, eu só vou pro transplante quando a situação estiver muito ruim. Que não é o melhor momento para transplantar. Sim. Né? A gente chega lá, tá tão ruim que não dá para fazer. Ou faz e o resultado não é bom, né? Às vezes tem uma coronariopatia muito grave já, uma vasculopatia muito grave, né? Então, assim, a diálise é muito boa, mas a gente tem que pensar um pouco no longo prazo desse paciente. Sim. Bom, e sobre pesquisa e inovação no nosso país, a gente está pensando o futuro desses pacientes, dos hipersensibilizados? Olha, eu acho que existem iniciativas muito bonitas. Tem uma iniciativa no Nordeste, que se juntaram 4 estados, Ceará, Pernambuco, Paraíba e Maranhão, acho. 4 estados do Nordeste, o que eles fizeram? Primeiro que eles aumentaram o pool de doadores para os sensibilizados. Então, eles juntaram os doadores da região toda. Em vez de você concorrer só no seu estado, ou só na sua cidade, você concorre com um doador de toda aquela região. Porque quando tem um doador para o sensibilizado, ele viaja um pouquinho para aquele indivíduo que tem desvantagem na lista. Sim. Né? Então, esse programa que o Nordeste estabeleceu, que está indo muito bem, aumentou a chance dos sensibilizados transplantar. Então, eu acho que é uma iniciativa, ficaria muito feliz que ela fosse difundida para o país todo, ainda não é o caso. Acho que existem outras tentativas, a BTO tem trabalhado no sentido de melhorar esse acesso dos sensibilizados, porque, como eu te disse, a dessensibilização, ela deveria ser o último processo de uma série de medidas que a gente pode tomar antes para aumentar, equiparar a chance desses indivíduos que acabam sendo prejudicados na lista. Sim. E para além, a gente tem alguma coisa assim para perspectivas futuras? O que a gente pensa para um futuro dentro do transplante para essas pessoas com painel alto ou com DSA pré-formado? Existem várias drogas novas em investigação. Existe uma droga muito interessante que já foi aprovada nos Estados Unidos e na Europa, ainda não chegou na América Latina, que é uma droga que funciona como a plasmaférese. Mas ela não é um procedimento, ela é uma droga. E o que ela faz é que ela cliva os anticorpos no meio. E aí o anticorpo fica inativo. Então eu aplico em você agora, 2 horas depois você não tem anticorpo nenhum. E aí eu consigo te transplantar. Né? É uma droga muito interessante, já está sendo usada na Europa e nos Estados Unidos. A gente tem esperança que chegue aqui, porque a plasmaférese tem toda uma complexidade, né? Um custo. Toda uma estrutura que precisa, né? E às vezes uma droga vai facilitar
E eu posso, por exemplo, o nível do anticorpo está meio alto aqui, mas eu dou a droga, eu abaixo rapidamente e transplanto. E então isso já existe fora, existem outras drogas para bloqueio de produção de linfócito B, de plasmócitos, que são as células que produzem. Então já existem várias drogas nesses estudos. Existe aquela manipulação de CAR-T-cell, né, que é pegar o linfócito, levar para a bancada e produzir linfócitos específicos dirigidos contra aquela produção específica. Então isso também está sendo estudado em sensibilizados. Sim. E eu acho que o ABO incompatível é uma alternativa também para esses pacientes. A doação pareada é uma alternativa também. E tudo isso ainda não está muito bem estabelecido no Brasil. Tem bastante espaço para melhorar. Ainda a gente tem muita coisa para conversar e para discorrer acerca desse tema, porque os nossos pacientes ficam alvoroçados toda vez que esse tema vem para a superfície. Quem está nessa posição sabe da dificuldade que vai ter de conseguir um doador, né? E a esperança de quem está na lista é de transplantar, né? Sim. Quando você tira essa esperança da pessoa, ela fica muito desesperada e com razão, né? Então, nesse momento, a gente está cumprindo o nosso papel, além de médicos, educadores, né? Sim. De trazer essa perspectiva. Ter painel alto não é uma sentença, mas é uma coisa que vai fazer com que o seu transplante necessite de mais cuidados, Sim. de um olhar mais próximo e, inclusive, em algumas situações, um processo de dessensibilização pode ser necessário para que a gente consiga viabilizar o transplante realmente. Exatamente, é isso mesmo. E quando a gente tá fazendo o que a gente gosta, o tempo voa, né? Passa rapidinho, foi um prazer enorme e vou me colocar aqui à disposição para eventuais dúvidas que venham a acontecer dessa nossa conversa. O tema não é fácil, eu sei. Não é. Mas a gente tenta facilitar ao máximo, mas se vierem dúvidas eu estou à disposição. Nossa, professora, eu quero, diante de mais nada, agradecer enormemente sua participação e sua colaboração com a nossa empreitada de ensino e de dividir essas nossas dúvidas e anseios com os nossos pacientes que estão lá do outro lado. Ganhou mais uma ouvinte. Muito obrigada, fico muito feliz, viu? Grata, muito grata. Eu que agradeço o convite de vocês. Ok, e eu também quero agradecer a você que esteve conosco até agora e que, junto comigo, aprendeu muita coisa sobre o transplante no hipersensibilizado. Nós descobrimos que ser hipersensibilizado não é uma sentença, é sim um transplante que precisa de muito mais atenção, carinho, cuidado e uma observação muito próxima. E claro, se você ficou com alguma dúvida, do mesmo jeito que a professora acabou de nos dizer, você pode escrever aqui embaixo nos nossos comentários. Mas também pode acionar nossas redes sociais no @hemodiálogos. A gente está disponível para tirar suas dúvidas. E conte comigo para isso. Para não perder nada, você pode se inscrever na plataforma, tá bom? YouTube e Spotify. Tchau! Esse programa foi produzido e dirigido por Mariana Orlandi. Roteirizado por mim, Jéssica Marcelo, e por Mariana Orlandi. Gravado, editado e pós-produzido por Zamunda Studio. E é apresentado por mim, Jéssica Marcelo, que te espero na próxima quinta-feira para mais um episódio de Hemodiálogos. Tchau!